Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Um prazer ter você aqui com a gente no nosso portal. E eu estou aqui para falar para você um pouquinho sobre a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando essa revista aqui, lições bíblicas da editora CPAD. O tema da lição, na verdade, o tema da revista para esse trimestre, vai até março de 2021, é o seguinte: o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista é o nosso presidente da Comissão de Apologética da CGADB, o pastor Ezequiel Soares. Eu quero fazer esse minuto EBD, ou minutos da EBD, com você, comentando um pouquinho aqui, só um resumo da lição de número 3, tá bom? Apenas um resumo, os pontos principais, e isto vai servir para você guardar e até mesmo para aqueles que não puderam ir à escola dominical no último domingo, vão poder aqui aprender um pouquinho, e aqueles que foram, recordar. Se você quiser, fica à vontade aí para estar anotando. Olha só, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, sobre o batismo no Espírito Santo. Ele é uma promessa. O batismo no Espírito Santo foi uma promessa de Jesus. Antes de ser uma promessa do próprio Cristo, antes do advento de Cristo na Terra, o próprio Deus já vinha trabalhando desde o Antigo Testamento. Nós temos alguns relatos sobre isso em Números capítulo 11. Nós temos a promessa relatada em Isaías e também aquela tão conhecida de Joel, capítulo 2, versículo 28, onde Deus diz que iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Estava falando menção também do Espírito Santo. Tá bom? Então, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver a promessa se cumprindo. Essa promessa que a gente encontra esses relatos em alguns textos ou livros que eu já falei para você, e também em Lucas capítulo 24, versículo do 49 ao 51, e Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Você dá uma lida lá e se lembre daquilo que Jesus falou quando ele ressuscitou, antes dele ser assunto aos céus. Ele disse o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse revestimento de poder, ele aconteceu. Promessa de Jesus, ele disse o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Por que ser revestido de poder? Porque a igreja precisava desse revestimento. Principalmente a igreja naquele início, onde nós tínhamos ali total perseguição contra a igreja. Ainda não era mais severa, mas lá pelo ano 64 em diante começou-se a perseguir bastante a igreja, e os crentes só poderiam continuar de pé fazendo o trabalho que eles fizeram. Aliás, todo aquele trabalho, não é? Evangelizaram. Depois você vai ver, não só em Atos, mas em algumas nas epístolas, nas cartas também, em que a igreja evangelizou em 60 anos o mundo da sua época. E isso eles só conseguiram fazer porque eles estavam revestidos de poder. E o batismo no Espírito Santo nada mais é que isso. É um revestimento de poder para capacitar as pessoas a fazerem a obra missiológica, capacitar as pessoas para fazer a obra da evangelização. É uma coisa bem contraditória dizer que alguém foi batizado ou é batizado no Espírito Santo e não tem o desejo de falar de Jesus para outras pessoas. É meio contraditório, porque o objetivo do batismo no Espírito Santo, o primeiro passo é justamente esse: capacitar-nos para que a gente possa estar falando de Jesus para outras pessoas. Você vai ver até mesmo quando Jesus, deixa eu lembrar aqui, aquele gadareno, se não me falha a memória, quando ele quis seguir a Jesus depois de liberto, Jesus falou para ele: ó, não me segue ainda não. Vai, fala para a tua família. Ele era de Decápolis, não é isso? Daquelas 10 cidades. Vai e fala de Jesus. E a mulher samaritana também, depois que ela teve aquele diálogo com Jesus e ela recebeu ao Senhor Jesus, recebeu a palavra viva, e ela foi e falou para os seus parentes. Então, eu desconfio de alguém que é cristão e diz que é batizado no Espírito Santo e não tem desejo de falar de Jesus para outras pessoas. Não estou falando na igreja, não.
A igreja é uma outra coisa. Geralmente a gente fala de Jesus fora, na fila do ônibus, é uma oportunidade. Olha só, gente, eu não estou dizendo que você tem que ser aquele crente chato, tudo que vai fazer, tudo que vai falar de Jesus. Não, você espera uma oportunidade e na oportunidade que você tiver, você apresenta a salvação, você fala alguma coisa. O Espírito Santo é quem vai te guiar sobre isso, tá bom? Mas uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela tem um desejo de falar de Jesus para outras pessoas. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Outra coisa que você não pode deixar de saber é isso aqui, olha. A evidência do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Nós temos Atos capítulo 2, versículo 4, temos Atos capítulo 10, versículo 45 e 46, e temos também Atos capítulo 19, faltou um pontinho ali, mas é Atos capítulo 19, versículo de número 6. A evidência inicial do batismo no Espírito Santo, nós, pentecostais, do movimento clássico principalmente, acreditamos que é como está na Bíblia. Evidência do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas, tá bom? Vamos aqui prosseguindo, já que é só minutos. Uma coisa também que nós não podemos deixar de perceber dentro desta lição, falando sobre o batismo no Espírito Santo, é o seguinte: o batismo no Espírito Santo e o dom de variedade de línguas. Você precisa entender isso de uma seguinte forma. Lucas era médico, era escritor, ele começou a investigar sobre a vida de Jesus, ele foi a pessoa que mais escreveu sobre o batismo no Espírito Santo, apesar que você tem alguns relatos nos evangelhos, mas Lucas, no caso de Lucas, né, em Atos dos Apóstolos, na verdade, mais em Atos, foi o único que escreveu mais sobre isso. E nós temos também Paulo, que escreveu sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, em uma outra perspectiva. E a teologia paulina com a teologia lucana, as duas, quando você une as duas, você vai ter uma compreensão. Por que você vai ter uma compreensão? Porque a Bíblia, quando ela estava sendo escrita, na verdade era uma revelação progressiva. Então não estava ainda tudo escrito. Então Lucas escreveu, Paulo escreveu. Quando você une, tá, Paulo com Lucas, você vai ver que ambas praticamente se completam. Por isso que eu estou falando aqui o batismo no Espírito Santo e o dom de variedade de línguas. E sobre isso eu quero ler aqui umas anotações para você. É o seguinte, olha, do batismo com o Espírito Santo, o crente, pelo mesmo Espírito, fala em línguas como sinal e evidência inicial da promessa recebida. Isso não significa que ele recebeu o dom de variedade de línguas. Isto é, a fala inicial, né, para mostrar inicialmente, a evidência inicial, seria mais correto dizer assim, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em línguas. Mas a pessoa pode ter essa fala inicial e, de repente, não continuar falando em línguas. O que quer dizer isso? Porque ela não recebeu o dom de variedade de línguas, como está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 e versículo 30. Porque às vezes a gente vê aquele negócio da pessoa ficar forçando, você foi batizado no Espírito Santo, você falou em línguas, e agora você não fala mais. Opa, peraí. Se a pessoa não recebeu o dom, ela não vai continuar falando. Mas se ela recebeu o dom, ela vai estar falando sempre. Então, assim, o dom nem todos têm. Agora, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é justamente falar em línguas. Então vamos lá. No tocante às línguas do grego glossa, como manifestação sobrenatural do Espírito, notemos o seguinte, mencionado na Bíblia, até mesmo na Bíblia de Estudo Pentecostal, de 1995, na página 1756, o autor, né, ele escreve ali alguma coisa sobre isso. O próprio pastor, saudoso pastor e professor Antônio Gilberto, tem vários livros, vários artigos também escritos sobre isso. Mas note bem, ouça aí, essas línguas podem ser humanas e vivas, ou seja, línguas ainda não faladas. Atos capítulo 2, 4 ao 6, que são as chamadas xenolálias. É o falar em línguas no idioma conhecido, estranho apenas a quem fala, ou uma língua desconhecida ou estranha na terra, conhecido como glossolalia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. A finalidade do dom é edificação da igreja. 1 Coríntios 14, versículo 4, versículo 26. E serve também para sinal
ou como sinal para os descrentes. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13 ao 17. Isto é, esse último é uma língua totalmente desconhecida, onde Deus ele vai se utilizar de uma outra pessoa, até mesmo como intérprete, para poder interpretar aquilo que outra pessoa está falando. Por isso que Paulo sempre fala que aquele que fala em línguas, né, essas línguas estranhas, essa pessoa edifica a si mesmo. E é bom que haja intérprete para que todos sejam edificados, tá ok? Então, acho que ficou bem entendido. Outra coisa também que você não pode esquecer é o seguinte: a diferença do batismo no Espírito Santo, deixa eu voltar aqui, olha, a diferença do batismo no Espírito Santo para o batismo pelo Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. É Jesus quem batiza a pessoa no Espírito Santo. Agora, batismo pelo Espírito Santo é quando o próprio Espírito batiza a pessoa no corpo de Cristo. Isto é, a pessoa é descrente, a pessoa não faz parte da igreja, do corpo místico de Cristo, ela recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar nela, e Jesus tinha dito antes, lá no Evangelho segundo João, de que quando o Espírito viesse para a pessoa, de que ele e o Pai também fariam nessa pessoa morada. Essa pessoa passa a fazer parte, a ser templo do Espírito Santo. Então, o que acontece? O Espírito Santo batiza essa pessoa figuradamente no corpo de Cristo, isto é, na eclesia, na igreja. Lembrando aquilo que eu sempre digo: nem todo mundo que está na igreja, aliás, nem todo mundo que frequenta templo faz parte da igreja. Não é porque a pessoa tem um cartão de membro que ela faz parte da igreja. Então, a pessoa que é batizada no corpo de Cristo, esta faz parte da igreja. E esta igreja é uma igreja também invisível, que na verdade só Jesus sabe quem é. E quando houver o arrebatamento, aqueles que vão ter o seu corpo transformado são esses que fazem parte dessa igreja verdadeira de Cristo. Lembrando aquilo que eu sempre falo também, que vai sair uma igreja de dentro da igreja. Tá bom? Então, o batismo pelo Espírito Santo é quando a pessoa é descrente, ela recebe a Jesus como seu Senhor e ela é batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Ela passa a fazer parte da igreja, daquela igreja que vai morar no céu. E o batismo no Espírito Santo é Jesus mesmo quem batiza, porque ele mesmo fez a promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então é Jesus quem batiza no Espírito Santo. Agora, para me finalizar aqui, como você recebeu o batismo no Espírito Santo, algumas dicas: se arrepender dos seus pecados, procurar viver uma vida de santidade, perseverar em oração, buscando ele com fé. E você pode também e deve crer no batismo no Espírito Santo e desejar profundamente recebê-lo. Onde você vai recebê-lo? Aí eu não sei. Pode ser em um culto congregacional, como pode ser também no ônibus, no carro, há pessoas que foram batizadas em casa. Enfim, o Espírito Santo ele batiza, ou melhor, Jesus batiza no Espírito Santo onde ele quiser. Não necessariamente existe um local específico, mas até onde eu sei, a maioria das pessoas geralmente foram batizadas nos cultos, principalmente nos cultos pentecostais, onde eu me lembro que os pastores chamavam as pessoas à frente: quem quer ser batizado no Espírito Santo? Ia jovens, ia crianças, ia adolescentes, enfim, e daqui a pouco tinha muita gente batizada no Espírito Santo. Isso deve voltar, porque no momento que nós estamos passando, só vai ficar de pé aquele crente que for revestido de poder, revestido pelo poder de Deus, batizado no Espírito Santo. Então, busca isso. É de graça, Jesus já pagou todo o preço, ele tem prazer em fazer isso com os seus servos. Que Deus abençoe você grandemente. Não se esqueça, adquira a sua revista da CPAD, procura aí em uma livraria, tá bom? Lições Bíblicas, o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. São 13 lições abençoadas. Nessa próxima semana, permitindo Deus, estaremos na 4ª lição.
Não se esqueça também de convidar alguém para o grupo, como você faz. Sobe até o topo, você vai ver à direita um botão azul, clica em convidar, vai abrir uma caixa de diálogo e ali vai aparecer o nome de várias pessoas e você escolhe quem você quer trazer para o nosso grupo para estar também colaborando. E se você tiver alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei, não hesite em escrever nos comentários. Nós estamos aqui para esclarecer e não para confundir, tá bom? Escreve aí se você quiser e precisar, eu te mando os textos e a gente vai estar assim dialogando e fazendo tudo para a glória de Deus. Obrigado pela sua audiência desse nosso espaço Minutos da EBD. Deus te abençoe.